E você adiantou aí sobre a perspectiva positiva para a Bolsa, né? E ela, acabei de comentar, né? Já está aqui nos 115 mil pontos, né? Como foi rápida essa recuperação da Bolsa nas últimas semanas, né? A gente saiu lá de 97 mil para 115 mil pontos agora, né? E aí a pergunta é: a hora é agora de apostar, né? Apostar, de investir na Bolsa? O que você tem para comentar aí sobre a perspectiva agora no curto e um pouquinho mais para junho para a Bolsa Brasileira? Olha, o trem já andou bastante, mas eu entendo que ele possa andar mais. A gente tem falado já há bastante tempo que a Bolsa estava barata, que valia a pena carregar prêmio de risco em Bolsa, a gente fala isso há bastante tempo, e finalmente se materializou. Essas coisas a gente nunca sabe o momento certo, a gente apenas avalia os diferentes cenários, as chances de se materializarem e aloca recursos nesse sentido, diversificando e etc. A gente conseguiu surfar bem, essa caminhar de 100 mil, a gente estava em 100 mil pontos, pessoal, é relevante esse processo que se deu aqui. 100 mil pontos a gente estava há pouco tempo, veio para 115 mil, é relevante o processo. Agora, dá para ir mais? Dá, porque em grande modo não é fundamento, você não precisa ser construtivo com a economia nacional, você só precisa entender que os ativos ainda seguem baratos e que os prêmios na curva de juros ainda vão cair mais. Esse processo vai acabar levando a Bolsa para os 120 mil pontos, ao passar ao longo do tempo, né? Agora, não vai esperar ter 120 mil, estar nos 120 mil pontos para ter Bolsa Brasileira. Não vai esperar uma agência de rating, né, um S&P, uma Fitch da vida, vir e falar que o Brasil retoma seu grau de investimento por conta das reformas realizadas entre 2016 e 2022, para você comprar a Bolsa, né? Você tem que se posicionar já agora, manter o prêmio de risco em Bolsa, não focar apenas nela, porque existe chance de dar certo, que, como eu falei, eu não estou construtivo com o Brasil, apenas entendo que existe uma simetria de se alocar em Bolsa e que ainda existe espaço, porque a gente, veja, primeiro trimestre a gente ficou com juros elevados mais longo, negociando acima de 6%, por bastante real, né, em termos reais, acima de 6% por 3 meses, a gente começou a cair. Esse processo que a gente viu foi ele vir de 6,5 para 5,5, juro longo, juros de 10 anos na NTNB, juro real. Ele pode ir para 4,5. Isso provocaria mais uma alta da Bolsa. E daí a gente tem visto hoje um movimento que os juros mais curtos eles estão caindo, né, enquanto os mais longos estão subindo. É justamente esse movimento do mercado entender que o corte de juros está mais próximo do que se pressupõe. Porque até pouco tempo a gente poderia ver agentes financeiros, agentes econômicos, esperando o primeiro corte Selic só em setembro. Saberia que era. Aliás, tinha até gente séria falando que não aconteceria em 2023. Nunca acreditamos nisso. Sempre entendemos que seria em 2023, no terceiro trimestre, mantivemos a nossa posição de agosto e parece que estamos caminhando para um acerto. Agora, cada vez mais as pessoas que antes projetavam que não haveria corte ou que o corte só viria em setembro estão convergindo para agosto. Por isso a gente tem essa queda dos juros mais curtos. E, consequentemente, também as pessoas muda um pouquinho a dinâmica do mercado. A dinâmica do mercado, quando você tem alta dos juros e pouca atratividade de ativos de risco, ela é perversa, porque você tem uma onda de resgates, né, em fundos de investimento e fundos de ação, principalmente do varejo. Agora começa a inverter essa dinâmica. O varejo começa a parar de resgatar, porque começa a ver render, a taxa de juros começa a cair, então o investidor de varejo volta a alocar e assim por diante. Institucional também. E isso gera um ciclo positivo, virtuoso para ativos de risco. Então, se a gente viveu os últimos 24 meses, até o final do primeiro trimestre desse ano, de maneira muito negativa para ativos de risco, em especial os mais sensíveis a juros, vídeo small caps, que anda muito bem nos últimos 2 meses, mas andou muito mal nos últimos 24 meses finalizados em março desse ano, vídeo como ele está outperformando o Ibovespa. É justamente nesse processo que a gente vai ganhar. Então, ter um blend legal de ativos descontados, dentro deles, ter um pouquinho de small cap, cíclicas domésticas que vão andar bem, e claro, ter também, né, a parte de renda fixa não pode ser abandonada, porque se você tiver IPCA mais 45, IPCA mais 55, também são títulos que vão ganhar muito dinheiro ao longo dos próximos meses, no início de ciclo de flexibilização monetária. Maravilha, você já adiantou aí a questão dos investimentos, você comentou aí, né, dos mais cíclicos. O que você indicaria, né? Vamos dizer assim, o que você poderia selecionar desses aqui para indicar ao investidor para, de repente, no curto e no longo prazo? Veja, a semana que vem tem decisão de política monetária lá fora, tem decisão de política monetária aqui, está todo mundo de olho nisso, porque a gente vai começar a ver sinalizações importantes. Então,
provavelmente, quando a gente tiver esses movimentos mais assertivos, efeito certeza. Então, hoje a gente tem um cenário com uma chance dele se materializar. A partir do momento que vier a reunião do Banco Central e esse cenário de fato se materializar, a chance que era 90% vai virar 100%. Então, esse efeito certeza é muito diferente, parece que não é, mas é muito diferente. De 90 para 100, o efeito certeza sobre os ativos de risco é brutal. Então, você vai ter esse movimento também das pessoas que estão deixando de maneira certa, correta, assertiva, posições que antes elas consideravam ser menos plausíveis, para o que de fato vai se materializar. Então, ter bolsa agora é fundamental, ter juro longo é fundamental, e claro, como pode errado também, o dólar está abaixo de R$5, está numa posição boa para quem não tem também. Eu não acho que o dólar vai furar 4,50 na minha concepção, então pode carregar um pouco dessa moeda forte, porque primeiro, o juro lá fora vai continuar elevado por algum tempo, né? Provavelmente não vai ter alta dos juros lá fora, mas vai manter-se elevado nessa reunião, né? Pode parar nessa, subir na próxima, mas ele vai se manter elevado. Se não acontecer isso, vai se manter elevado por mais tempo. Então, vale a pena você ter dólar em caixa no exterior hoje, naqueles fundos de money market, ou até mesmo no ETF Bill, com um L só, que compra esses títulos mais curtos do Tesouro. Vale a pena. Então, se você fizer um blend, uma combinação de Bolsa Brasileira, juro longo no Brasil e caixa em dólar, parece ser bastante interessante para o investidor carregar no curto prazo, ficando de olho sempre nos próximos dados de atividade, que vão ser importantes para saber para onde a gente está caminhando, se a gente consegue manter esse ritmo que a gente viu no primeiro TRI, nos dados de inflação, nos Estados Unidos tem dados de inflação na semana que vem, a gente pode entender melhor para onde os países centrais estão caminhando, e na própria comunicação das autoridades monetárias, em especial aqui do Roberto Campos Neto, que já tem se mostrado mais otimista com a própria inflação.